Na véspera da reunião dos 12 países da América do Sul em Brasília, Lula recebe Nicolás Maduro da Venezuela e classifica momento de histórico. Supremo Tribunal Federal anula a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha a 16 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Saem as primeiras punições de jogadores envolvidos no esquema da máfia das apostas. Treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, telefona e pede desculpas ao jornalista de quem ele arrancou o celular da mão. Ucrânia sofre novos ataques de drones comandados pela Rússia. São Paulo volta a registrar mortes provocadas pela febre amarela desde o ano de 2019. Cresce o número de mulheres jovens que morrem em consequência de infartes. E o IBGE termina de colher os dados do Censo Demográfico do Brasil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou ao Brasil e se reuniu com Lula nesta segunda-feira. Ele estava proibido de entrar em solo nacional. Agora, vai participar de um encontro com presidentes sul-americanos, marcado para amanhã em Brasília. O presidente Lula passou amanhã reunido com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. No começo do dia, o encontro foi fechado no Palácio do Planalto e logo em seguida foi realizada uma reunião ampliada com a participação de ministros e outras autoridades consulares dos dois países. O governo brasileiro também ofereceu um almoço em homenagem ao mandatário venezuelano e à esposa de Nicolás Maduro, Cília Flores, que acompanhou o presidente. Nos encontros, Lula e Maduro trataram de temas comuns a Brasil e Venezuela, como a defesa da fronteira e os direitos dos povos Yanomami. Os presidentes também assinaram acordos e afirmaram que vão retomar a cooperação energética para abastecer o estado de Roraima, que hoje está fora do Sistema Interligado Nacional do Brasil. Além das agendas com Lula, a vinda de Nicolás Maduro ao Brasil foi motivada pela reunião dos presidentes sul-americanos, que será realizada nesta terça-feira aqui no Palácio do Itamaraty. O encontro, convocado por Lula, tem o objetivo de retomar a cooperação entre os países da América do Sul. A ideia central é a ideia de que nós precisamos formar um bloco para trabalharmos juntos, na questão econômica, na questão de investimento, na questão do meio ambiente. Ou seja, eu acho que isso não é difícil, porque nós temos mais ou menos os mesmos problemas. Então, eu penso que nós vamos ter sucesso amanhã, na primeira reunião. A reunião de amanhã não decide nada, a reunião de amanhã é apenas uma prospecção de possibilidade de fazermos o que tem que ser feito em outras reuniões. A reaproximação de Maduro com o governo brasileiro é polêmica e controversa. O presidente venezuelano é apontado como autoritário e ditador por alguns analistas. Outros consideram que não é possível manter a distância política com o país vizinho. Maduro não vinha ao Brasil desde 2015, quando participou da posse da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2019, após um decreto do então presidente Jair Bolsonaro, Maduro foi proibido de entrar no Brasil. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. O presidente venezuelano está no poder desde 2012. Em 2018, foi reeleito em um pleito contestado pela oposição. O governo Bolsonaro não reconheceu a vitória de Maduro, por isso proibiu a entrada do presidente vizinho. O decreto foi revogado no final de 2022. Na declaração que fez à imprensa após o encontro, Lula se mostrou próximo a Maduro. Disse que o discurso de que a Venezuela é um país antidemocrático é uma narrativa construída
e chamou o opositor do presidente venezuelano, Juan Guaidó, de impostor. Eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha, réu na Operação Lava Jato. Ele havia sido sentenciado pela Justiça Federal do Paraná a quase 16 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal afirmou que o ex-deputado foi beneficiado por um suposto pagamento de propina nos contratos de construção de navios sonda da Petrobras, fechado entre a estatal e o estaleiro Samsung Heavy Industries. A corte determinou ainda o envio da investigação para a Justiça Eleitoral. Caberá ao novo juiz decidir se reestabelece ou não a condenação de Cunha, além da validade das provas, ou se o caso será retomado da estaca zero. Os ministros analisaram no plenário virtual uma ação da defesa de Cunha contra a condenação e os advogados argumentaram que a sentença violava o entendimento do STF, o que cabe julgamento da Justiça Eleitoral. O ministro Edson Fachin votou em dezembro de 2022 para rejeitar a ação de Cunha. O ministro citou o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que os fatos não se enquadram em crimes eleitorais. O voto do relator foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Os advogados de Marcelo Crivella vão recorrer da decisão que cassou o ex-prefeito do Rio de Janeiro inelegível durante 8 anos. A decisão foi tomada pela juíza eleitoral Márcia Santos Capanema, que também cassou o mandato de deputado federal de Marcelo Crivella, conquistado pelo Partido Republicanos. Além disso, ele foi condenado a pagar multa de R$ 430 mil. A sentença foi dada em ação em que o ex-prefeito do Rio é acusado de criar os Guardiões do Crivella, que foi um esquema que impedia a divulgação de reportagens sobre o sistema de saúde do Rio de Janeiro quando ele governou a cidade. Mas ele continua exercendo o mandato porque a defesa vai recorrer. Os advogados dizem que a juíza de primeira instância não tem competência para julgar um caso como este. Os militares que comandam as buscas de 4 crianças indígenas que desapareceram na Amazônia colombiana há quase um mês disseram que elas ainda estão vivas. Segundo os militares, foram encontrados objetos, um abrigo improvisado e até uma fruta comida pela metade no caminho onde eles teriam passado. Cerca de 200 soldados e diversos indígenas que conhecem o terreno continuam à procura em uma área de quase 320 quilômetros quadrados. São 4 irmãos, um bebê com 11 meses, um com 4 anos, um com 9 e outro com 13. Eles desapareceram no primeiro dia, o primeiro dia de maio. Eles viajavam em um avião de pequeno porte, acompanhados da mãe do piloto e de um líder indígena, quando a aeronave teria sofrido uma falha no motor e caído no meio da floresta. Todos os adultos morreram, diferente das crianças, que teriam fugido do local. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu hoje uma carga de 12 toneladas de maconha em Palmital, no interior de São Paulo. Essa foi a maior apreensão de drogas do ano no estado. Os policiais que fiscalizavam o pedágio da rodovia Raposo Tavares desconfiaram do comportamento do motorista e fizeram uma abordagem. Ao abrir a carreta, acharam a droga escondida em fardos de papelão. O motorista foi preso em flagrante. A Receita Federal fez um alerta hoje sobre o novo tipo de golpe que estão tentando aplicar nos contribuintes do imposto de renda. Muitas pessoas já receberam mensagens informando que erros foram encontrados nas declarações e que ainda dá tempo de consertar os dados e evitar que caiam na malha fina. Segundo a nota publicada no site oficial da Receita Federal, os criminosos se apropriam do nome da instituição para dar credibilidade à fraude. Os golpistas se aproveitam da proximidade do prazo limite para a entrega da declaração de imposto de renda deste ano, para notificar as vítimas sobre eventuais erros.
é disponibilizado um link às vítimas que as redireciona a um suposto arquivo PDF, onde são sugeridas informações detalhadas sobre o procedimento de reparo dos erros. É preciso ficar atento e não clicar em nenhum link. Os golpistas adotam expressões comuns utilizadas pela Receita Federal, como IRPF e contribuintes, para confundir o cidadão. No comunicado, a autarquia reforça que essas práticas criminosas têm se tornado cada vez mais sofisticadas para tentar obter informações fiscais, cadastrais e financeiras dos contribuintes, ou instalar programas nos computadores que captam e enviam informações pessoais. A Receita ressalta que não faz comunicação por e-mail ou via mensagem de texto para solicitar a correção de erros em declarações. É importante lembrar que o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda deste ano termina na quarta-feira, dia 31 de maio. De São Paulo, Leonardo Félix. E a seguir, IBGE encerra a coleta de dados do censo demográfico deste ano. E ainda, cresce o número de mulheres jovens que morrem em consequência de infartes. O censo de 2022 finalmente está chegando ao final. Terminou neste domingo a apuração de dados e coleta de informações em localidades onde a meta necessária não havia sido atingida. O IBGE deve divulgar o resultado final do censo 2022 no final de junho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dados definitivos da população brasileira serão publicados no dia 28 do mês que vem. A fase final de apuração de dados foi concluída neste domingo. A coleta do censo começou em agosto de 2022 e deveria ser concluída no mês de outubro, mas foi prorrogada várias vezes devido a uma série de problemas, terminando efetivamente em fevereiro deste ano. O censo de 2022 deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado em função da pandemia. A contagem da população é realizada a cada 10 anos para conhecer o perfil social e demográfico do país, com o objetivo de elaborar políticas públicas. A Secretaria do Tesouro Nacional informou hoje que a dívida pública no Brasil passou dos 6 trilhões de reais, depois de subir de 2,38% no mês passado, 140 bilhões de reais a mais em relação a março. Os números mostram o quanto o Brasil gasta mais do que arrecada em impostos e de contribuições. O levantamento incluiu o endividamento no país e no exterior, mas a interna é maior. Já nos Estados Unidos, a crise da dívida do país provocou novas reuniões nesta segunda-feira. Líderes republicanos e democratas passaram a segunda-feira em busca de votos necessários no Congresso para a votação do acordo fechado no domingo, que deverá evitar um calote histórico do governo americano. O presidente americano Joe Biden disse nesta segunda-feira que se sente muito bem com relação às possibilidades de um projeto de lei que tenta evitar um default catastrófico nos Estados Unidos. Biden pediu aos democratas que tenham alguma hesitação que falem com ele. Líderes republicanos e democratas buscavam o apoio necessário nesta segunda-feira para que o projeto tenha apoio suficiente no Congresso. Há uma semana da data que, segundo o Departamento do Tesouro, marcará o momento em que os Estados Unidos começarão a ficar sem recursos, em 5 de junho, o projeto, originado em um acordo bipartidário liderado por Biden e pelo presidente da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, enfrenta a rejeição dos democratas progressistas e de republicanos. Os ultraconservadores consideram que McCarthy deveria ter garantido neste acordo cortes ainda maiores nos gastos públicos, em troca do aumento do limite da dívida dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a ala mais à esquerda do Partido Democrata também manifesta sua insatisfação com a decisão de Biden de aceitar cortes nos gastos públicos. E é bom entender que essa conta é grande. Os Estados Unidos fecharam o ano passado com um PIB de pouco mais de 26 trilhões de reais. E o teto da dívida é de 31 trilhões e 400 bilhões. O limite foi atingido em fevereiro. Se o governo não receber aval para aumentar o valor, não terá como honrar todos os compromissos a partir do próximo dia 5.
uma situação que provocará efeitos colaterais no mundo inteiro. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores seguem de olho no acordo para a suspensão do teto da dívida norte-americana e também na última edição do Boletim Focus aqui no Brasil, o que fizeram o dólar fechar em alta nesta segunda-feira de 0,49%, cotado a R$ 5,01 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,52% aos 110.333 pontos. A partir de quinta-feira, dia 1º, o valor médio da gasolina nos postos deve ficar mais caro por causa da mudança na cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Agora, o ICMS terá uma alíquota única e fixa sobre o litro da gasolina de R$ 1,22 em todo o país. Hoje, ela é feita em percentual sobre o preço de venda do produto, variando de 17% a 18%. Ou seja, essa mudança trará impacto ao consumidor final, já que o valor do tributo é embutido no preço de revenda, além de fazer com que os estados percam o direito de escolher a porcentagem da tributação. Isso também representa uma pressão adicional sobre o litro da gasolina, que sofreu corte significativo há 2 semanas pela Petrobras, de 40 centavos nas refinarias. Com o nível de inadimplência aumentando, a procura por cartões de loja tem aumentado. Para os especialistas, é preciso ter cautela para não comprometer ainda mais o orçamento. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostraram que a fatia de famílias brasileiras com dívidas chegou a 78,3% em abril. Dessa parcela, o cartão de crédito é o vilão de 86,8% dos casos, o maior patamar em um ano. Dessa forma, os economistas e especialistas alertaram que, em geral, as taxas de juros praticadas por cartões de varejistas tendem a ser mais altos do que aqueles de cartões oferecidos por bancos. Para eles ainda, os cartões oferecidos pelas lojas são a última fronteira a ser cruzada por consumidores cada vez mais endividados e com renda comprometida. E mesmo com o aumento de emissão desses cartões, outros dados também chamaram a atenção, como a inadimplência. No balanço do primeiro trimestre de 2023, a CIA, por exemplo, registrou que as perdas relacionadas aos cartões subiram de 1,3% para 4,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Vale lembrar que o número crescente de inadimplência no Brasil não é algo positivo, já que impacta diretamente no giro de capital interno e, consequentemente, a economia fica estagnada ou até mesmo com recessão. O Startup Day discutiu ideias inovadoras por todo o país nesse fim de semana. As pessoas se reuniram para discutir o empreendedorismo nessa área. Essa garotada é um exemplo de que nunca é cedo demais para falar sobre tecnologia e inovação. São estudantes dos projetos de robótica do SESI e do IFMS, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que fizeram essa exposição. Os nossos projetos de automação, eles são voltados tanto para as empresas quanto para o pessoal. A gente tem vários exemplos aqui na nossa mesa de projetos como, por exemplo, de garras para setor industrial, para senhas que pode ser usado em casa, você conectar algo no trinco da sua porta para você desenvolver uma senha. Tem de umidade que você pode usar tanto em hortas na sua casa como em plantações num geral, envolvendo o setor da agronomia. E também temos até jogos educativos que você pode usar em escolas. A mostra foi uma das atrações do Startup Day em Dourados, um dos 6 municípios de Mato Grosso do Sul a sediar o evento realizado pelo Sebrae em todo o país. Além de novas tecnologias, também teve palestras e troca de experiências. Essa é a oportunidade da gente estar mais antenado, conhecer mais o que o mundo nos oferece e preparar esses empreendedores para estarem aptos a fazer os seus negócios de uma forma diferente, atrativa, inovadora e que traga uma boa experiência de consumo para nós aqui da comunidade. Apesar da maior parte das startups que existem hoje terem sido criadas em grandes centros brasileiros, há uma movimentação atualmente fora desses eixos, muito fomentada por eventos como esse.
De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Associação Brasileira de Startups, existem 1.753 mapeadas no país. Dessas, apenas 5,1% estão na região centro-oeste, que fica à frente do norte, que tem 5%. A maioria nasceu no Sudeste, 53,2%, seguido do Sul, 23,6% e do Nordeste, 13,1%. Essa dupla aqui é um exemplo de como essa expansão se estende ao interior do país. São engenheiras que fazem mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, criadoras da Just Dry. A nossa startup ela tem o intuito de desenvolver aplicações tecnológicas para os frutos do cerrado. No momento nós estamos na validação dos nossos produtos, então o evento traz algumas palestras, alguns conhecimentos que nós precisamos para desenvolver para alavancar a nossa empresa hoje no mercado. Mais do que incentivar o empreendedorismo através das startups, as iniciativas estimulam o ecossistema de inovação que favorece os mais diversos tipos de negócios, como lembra essa representante do celeiro do MS, que é a Agência de Desenvolvimento do Território da Grande Dourados. E isso vai fomentar o desenvolvimento local e regional, no caso do celeiro do MS, que é esse território da Grande Dourados aqui, né? Então esse evento aqui tem tudo a ver para trazer energia, trazer inspiração para esse movimento de desenvolvimento, para a gente se tornar o melhor lugar para se viver, inovar e empreender do Mato Grosso do Sul e do Brasil, hein? A mortalidade por infarto entre mulheres mais jovens cresceu. O dado foi compilado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que propõe uma abordagem específica para controle de doenças do coração em pacientes do sexo feminino. Subdiagnosticados e subtratados. Assim eram considerados os infartos entre mulheres, até a elaboração do documento feito pelo Departamento de Cardiologia da Mulher da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Um compilado de informações já conhecidas, mas que agora juntas alertam para a necessidade de atenção especial com o coração da mulher. O coração da mulher tem algumas peculiaridades, né? Tanto anatômicas quanto a expressão clínica das doenças. E isso impactando em resultado. Por exemplo, se uma mulher interna com infarto agudo do miocárdio e um homem interna com infarto agudo do miocárdio, os dois na mesma idade, vamos dizer 50 anos, 40 anos, a mulher chega até 3 vezes mais chance de morrer nessa internação. O estudo, inclusive, revela um crescimento da mortalidade de mulheres com idades entre 18 e 55 anos por doença isquêmica do coração. Não só no Brasil, existe um registro francês, o FAST-EMI, bastante conhecido, né? Onde fizeram um segmento de mais de 10 anos e viram nesses 10 anos que ocorreu realmente um aumento da incidência de infarto entre as mulheres jovens. E isso se seguiu ao aumento do tabagismo e aumento de obesidade como fatores principais, né? E isso, o Brasil não está fora disso. As doenças cardiovasculares são um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, com um total de 500 milhão de pessoas atingidas por elas no planeta, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Aqui no país, as cardiopatias são responsáveis por 30% das mortes de homens e mulheres, na mesma proporção. O que não é igual entre eles e elas é a intensidade dos sintomas. Dor no peito, braço esquerdo, costas e pescoço, queimação, enjoo e vômito, sudorese, falta de ar, cansaço e sensação de desmaio. No caso da mulher, esses sintomas de infarto, eles têm uma intensidade menor. Então, muitas das vezes, a dor não chega a incomodar a mulher ao ponto de ela se preocupar e de achar que está tendo infarto e de ir ao hospital. E o que preocupa é que o tratamento mais adequado para o infarto, que é você desentupir a artéria que está entupida, provocando infarto, isso tem que ser feito muito rapidamente. Quanto mais rápido você desentupir a artéria, maior a chance de sobrevida.
Chances que agora também são melhoradas por meio das conclusões do levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Na mulher, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, entender, né, o mecanismo da doença e definir melhor o tratamento. Então, esse é o objetivo do documento. O cardiologista alerta que, além de manter bons hábitos, como alimentação saudável e prática de exercícios físicos, as mulheres precisam começar a incluir em seus exames de rotina avaliações ao coração. É importante que a gente procure o médico sem termos sintomas, para justamente detectar qual é o risco de você desenvolver no futuro um infarto, um AVC. E aí, a partir dali, você fazer um programa de prevenção para você, então, diminuir sensivelmente esse teu risco, se você tiver. Então, essa eu acho que é a mensagem principal. E veja a seguir, São Paulo volta a registrar mortes provocadas pela febre amarela desde o ano de 2019. E veja também, Ucrânia volta a ser atacada por vários drones coordenados pela Rússia. O estado de São Paulo voltou a registrar mortes por febre amarela. 4 pessoas foram infectadas e 2 morreram. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de São Paulo não registrava casos de febre amarela desde 2020. Até que em janeiro deste ano aqui, um caso foi confirmado em Vargem Grande do Sul. Um homem de 73 anos que já está recuperado. Depois, em fevereiro, 2 casos foram confirmados no município de São Sebastião da Grama. Um paciente morreu e o outro se recuperou. O 4º caso aconteceu em abril, em São João da Boa Vista, com a morte do paciente. O vírus da febre amarela é transmitido pela picada de mosquitos transmissores infectados e a doença não é passada de pessoa para pessoa. Os primeiros sintomas são febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos. A forma mais grave da doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar, de cerca de 2 dias, quando podem ocorrer insuficiências hepática e renal, pele e olhos amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. Desde o primeiro caso registrado no estado de São Paulo, ações de vacinação foram realizadas nos municípios com contaminações e também nos vizinhos. A vacinação contra a febre amarela faz parte do calendário de imunização e está disponível em todos os postos de saúde do estado. A primeira dose do imunizante deve ser aplicada aos 9 meses de vida e a segunda aos 4 anos de idade. Nos 3 primeiros meses de 2023, a cobertura vacinal contra a febre amarela aqui no estado de São Paulo chegou a 82%, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde. A Organização Mundial da Saúde aprovou uma ação que torna a saúde indígena prioridade global. Atualmente existem 476 milhões de nativos em 90 países. A proposta apresentada pelo Brasil em conjunto com 14 países e a União Europeia tornou a questão dos indígenas um problema de saúde mundial. A Assembleia Mundial de Saúde se reúne em Genebra desde o dia 21 de maio e a ministra da Saúde do Brasil, Nízia Trindade, junto com o secretário de Saúde indígena, explicaram a resolução em entrevista coletiva. O documento aprovado nesta segunda-feira defende que seja feito um levantamento mundial de dados sobre as etnias e que cada país consiga identificar as necessidades e obstáculos para o pleno acesso aos serviços de saúde física e mental. Enquanto a ciência busca pela cura do câncer, um estudo recente descobriu que uma dieta específica pode interromper o crescimento de um tipo dessa doença. O câncer de intestino, também chamado de cólon ou colo retal, tem alta taxa de mortalidade e que abrange os tumores que se iniciam no cólon, no reto e no ânus. Depois que é diagnosticado e o tratamento começa, uma nova descoberta pode ajudar a impedir que o tumor cresça.
De acordo com os pesquisadores, uma alimentação pobre em proteínas que limita os aminoácidos, moléculas que se combinam para formar proteínas, pode ajudar a conter o avanço do câncer, porque leva ao aumento da morte das células cancerígenas. Esse simples ajuste na alimentação mata de fome essas células, ajudando a superar a resistência ao tratamento, já que elas precisam de nutrientes para crescer. Segundo os autores, quando você diminui os nutrientes disponíveis nos tumores, as células não sabem o que fazer, passando por uma espécie de crise que leva à morte celular em massa. E é nessa hora que uma dieta com baixo teor de proteína entra em ação com sua capacidade de bloquear a via de sinalização de nutrientes. Porém, uma dieta pobre em proteínas sozinha não funciona, sendo necessário ser combinada com um tratamento convencional, como a quimioterapia, por exemplo. Em contrapartida, a proteína continua sendo um dos pilares de uma dieta saudável e, portanto, uma dieta pobre em proteínas não é isenta de riscos. O problema é que as pessoas com câncer geralmente experimentam fraqueza muscular e perda de peso, e a limitação de proteínas pode agravar isso. Ou seja, os pesquisadores alertam que a dieta pobre em proteína entre esses pacientes não pode ser a longo prazo, mas que encontre janelas-chave, como no início da quimioterapia ou radioterapia, quando os pacientes puderem seguir uma dieta pobre em proteínas por 1 ou 2 semanas. Segundo o estudo, isso poderia potencialmente aumentar a eficácia desses tratamentos. E quem vai a um workshop de plantas medicinais conhece melhor o poder das plantas da terra, que também tem a capacidade para cuidar da saúde dos humanos. A utilização de plantas medicinais é ampla. Pode ir do chá ao cosmético, por exemplo. A gente pode usar um chá, que pode ser preparado de diferentes formas, xarope, cápsulas, comprimidos, óvulos vaginais, por exemplo, banhos. Então, assim, pode ser utilizadas como a gente utiliza outros tipos de medicamentos também. Foi a professora Maria do Carmo, da Universidade Federal da Grande Dourados, que iniciou a discussão mais a fundo sobre plantas medicinais em Mato Grosso do Sul, em um workshop específico para o tema. As plantas medicinais são utilizadas há milhares de anos pelos homens. E aí houve um tempo em que a humanidade diminuiu um pouco, porque vieram os medicamentos químicos, mas de repente a gente percebeu a necessidade de voltar a esse tipo de tratamento que a gente chama de integrativo. Isso começou em 2002. Estudiosos se uniram para propagar o cultivo, uso e benefícios desse tipo de planta. Explorar essa biodiversidade da forma correta traz benefícios, mas o uso inadequado pode ser prejudicial. É importante que se saiba que as plantas medicinais são naturais, mas podem fazer mal. Então, é preciso buscar realmente um profissional que entenda de plantas medicinais para que te oriente. Então, por exemplo, um chá que você vai preparar em casa, erva cidreira. Um capim-cidreira. Capim-cidreira se você colocar com a água e ferver junto com a água, você vai perder óleo essencial, você vai perder princípios ativos. Se as pessoas usam em grandes quantidades, também é perigoso. É preciso tomar muito cuidado com a palavra, com o termo natural. As plantas podem fazer mal. O 21º workshop de plantas medicinais será realizado até este sábado, em conjunto com o 11º Empório da Agricultura Familiar. A Rússia voltou a lançar mísseis e drones contra Kiev, capital da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana disse que conseguiu repelir quase toda a ofensiva pelo 2º dia seguido. Ao que parece, esses novos ataques russos em território ucraniano demonstram uma mudança na estratégia do Kremlin para ganhar espaço no conflito. Antes, avanços e bombardeios em cidades localizadas em trechos periféricos da nação invadida eram o foco russo. Agora, os ataques na capital parecem ser a nova dinâmica de guerra arquitetada por Putin. Mas, nessa segunda-feira, os ataques não saíram como planejado.
Segundo o governo ucraniano, os sistemas de defesa interceptaram 37 dos 40 mísseis, além dos 29 dos 35 drones usados no ataque. O estrago foi bem menor do que o imaginado pela Rússia, mas os detritos que caíram em várias áreas de Kiev provocaram danos. Enquanto seu país é atacado, Volodymyr Zelensky tenta a todo custo apoio externo para lidar com a guerra. Em uma reunião realizada também no dia de hoje, o presidente ucraniano disse na cúpula do G7 que o plano de paz de Kiev era a única maneira de acabar com a guerra da Rússia. Além dele, o assessor diplomático de Zelensky, Ihor Zovkva, afirmou que está se preparando para uma contraofensiva em direção das forças de ocupação russas. Além disso, o assessor disse que não tem interesse em um cessar-fogo e que quer a implementação de seu plano de paz que prevê a retirada total das tropas russas. Ou seja, além das diversas vidas perdidas por civis quase que diariamente durante todo esse longo período de guerra, ainda é visto uma dificuldade de diálogo entre os dois países. O pensamento divergente entre eles causa um medo ainda maior, o de que a guerra pode se estender e muitas vidas inocentes ainda serão perdidas. A Turquia acordou ainda mais dividida depois de uma eleição que não foi tão fácil para Recep Erdogan conquistar mais um mandato. Mas se a vitória dessa vez foi apertada, os analistas não pensam diferente um dos outros. A situação da economia deverá enfrentar novos desafios. Erdogan é um político de direita e bem rigoroso. Depois de perceber que não iria muito longe na carreira de jogador de futebol, partiu para a profissão de político. Foi parlamentar durante vários mandatos, até que 20 anos atrás conseguiu o cargo de primeiro-ministro. Mas achou que tinha poucos poderes e, por isso, fez uma reforma e passou a ser presidente. E desde lá, Erdogan comanda o país. As últimas 2 eleições foram conquistadas com muita folga. Mas desta vez, a vitória só aconteceu no segundo turno. No dia da votação, o presidente turco caminhou tranquilamente para distribuir dinheiro entre os eleitores. E mesmo antes da declaração oficial, falou como reeleito para mais 5 anos de mandato, o que vai significar no final que ficou 1/4 de século no comando do país, que agora enfrenta maiores problemas econômicos. Com uma inflação anual de 73,5% e uma taxa de juros de 8,5%, quem sofre as consequências é a população, que sente a lira pesar pouco no bolso. E com o dinheiro desvalorizado, os economistas ouvidos hoje calculam que Erdogan não vai mais distribuir cédulas pelo caminho, mas descer do pedestal da eleição e aumentar o tom de voz. E a seguir saem as primeiras punições de jogadores envolvidos no esquema da máfia das apostas. E ainda, técnico do Palmeiras telefona e pede desculpas ao jornalista de quem arrancou o celular da mão. Aconteceu neste sábado no campo da ADUF, Sindicato dos Professores da Universidade Federal da Grande Dourados, um jogo amistoso entre professores da instituição e os atletas do Black Panthers, time de futebol formado por alunos estrangeiros da universidade. O motivo da partida foi para lá de especial. A luta contra o preconceito saiu das ruas direto para dentro do campo. Nesta partida entre professores da Universidade Federal da Grande Dourados e acadêmicos estrangeiros vindos do continente africano, a intenção é dar um basta no racismo e no preconceito. Natural de Guiné-Bissau, Apache tem 29 anos e há 6 está em Dourados. Cursa agronomia e conta que já sofreu muito preconceito. Ele é capitão do Black Panthers e explica o propósito do time. Por que a gente não vai criar um time ali do futebol para quando os caras chegam, aí a gente recebe, leva lá, acolhe? A gente pensou e criou esse time com o intuito desse, mas a gente faz outros trabalhos, a gente faz trabalho social, tipo, aí a gente faz os jogos
de caráter amistoso, juntar alimentos, levar para a comunidade que mais precisa. E a gente também acolhe, não só os africanos, a gente já passou aqui os peruanos, hondurenhos, passou por pessoas aqui também da América do Sul. Então, esse é o intuito nosso, não só jogar futebol. A gente recorreu a jogar futebol porque é ali que a gente pode se juntar mais rápido. O amistoso foi organizado pelo Fabiano, ele é pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis da universidade. No primeiro jogo realizado pós-pandemia, a intenção da partida foi muito além de jogar futebol. O que menos importa é a competitividade, mas sim a integração e uma afirmação da nossa universidade em dizer não ao racismo estrutural que está impregnado na nossa sociedade. Então é um jogo festivo, um jogo simbólico, mas que tem esse objetivo, dizer não ao racismo. Neste jogo aqui, ganhar é o que menos importa. O importante é mostrar que o preconceito e o racismo não têm vez. Mas as sugestões de placar não ficaram de lado. Para ficar bom, 2-2. O empate está excelente. Uns 3-0. Né? E assim a bola rolou, com erros e acertos, mas principalmente o companheirismo e amizade dentro e fora de campo. Após o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras pela 8ª rodada do Brasileirão, que terminou empatado, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, se meteu em uma confusão. Ele tomou o celular das mãos de Pedro Spinelli, que filmava uma discussão sem perceber que estava sendo gravado por outro jornalista. Nas imagens gravadas por Spinelli da Globo Minas, é possível ver a discussão entre o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, com o quarto árbitro, Rony Cândido Alves. Abel, então, se aproxima da grade que o separava. Em seguida, o técnico se dirige ao produtor, pega o celular e a gravação é interrompida. Abel só devolve o aparelho ao perceber que está sendo filmado por outro jornalista da Rádio Itatiaia. Depois do ocorrido, o técnico palmeirense abriu a coletiva de imprensa comentando sobre o caso e se desculpando com o produtor. E eu peço desde já desculpa se me excedi, porque são coisas de futebol, são coisas que estão dentro de futebol e isto é muito nosso, mas infelizmente hoje toda a gente tem câmaras e telemóveis em todo lado. Peço-me desculpa se me excedi, a minha intenção foi só, isto é do futebol, há coisas que a imprensa não tem que saber, mas antes que isto vire uma tempestade, porque já sei como é que isto funciona aqui, são coisas que se passam no futebol e está aqui só esta introdução esclarecida antes que isto vire uma tempestade. Mesmo após suas falas, novamente, Abel Ferreira foi criticado, já que a gravação feita pelo produtor foi dentro da zona mista do Mineirão, local destinado às entrevistas pós-jogo e trabalho da imprensa. Ao falar sobre existirem coisas que a imprensa não deve saber, Abel transmite, de certa forma, uma censura ao direito de informação. Mas, nesta segunda-feira, o caso parece ter se resolvido. O técnico do Palmeiras ligou para Pedro Spinelli e pediu desculpas por ter tomado o celular dele e explicou ao jornalista nesta manhã que não sabia que aquele local era designado para a imprensa no estádio. A ligação durou entre 3 e 4 minutos e Abel repetia incessantemente os pedidos de desculpas. Depois de 6 anos, o evento Parapan de Jovens está de volta. A competição é disputada por atletas que têm entre 12 e 20 anos de idade com alguma deficiência. Este ano a sede será na Colômbia e vai reunir cerca de 900 atletas de 21 países em 12 modalidades. E o Brasil será representado por 96 profissionais. Já nesta segunda-feira, a equipe verde e amarela começou a se reunir em São Paulo no Centro de Treinamento Paralímpico e o embarque para Bogotá está previsto para quarta-feira. A edição da capital colombiana será a 5ª da história do evento. O Brasil estreou em 2009, coincidentemente também em Bogotá, e a última vez em 2017 disputada em São Paulo. Das 12 modalidades, o país só não será representado no atletismo e na natação, justamente as que mais distribuem medalhas. Em 18 de abril, o CPB
divulgou nota explicando que não levaria as equipes após o comitê organizador do evento afirmar que não conseguiria oferecer a classificação funcional, processo que define a classe do atleta conforme a deficiência, a todos os competidores de ambos os esportes. Já no basquete em cadeira de rodas e o halterofilismo, são as modalidades nas quais o país terá mais representantes, com 16 atletas. A delegação brasileira ainda vai brigar por medalhas em futebol de cegos, futebol de paralisados cerebrais, goalball, esporte que é praticado por jogadores com deficiência visual, judô, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.